Olá! Bora decodificar um dos exames mais importantes e, olha, mais reveladores da medicina, o hemograma completo. Parece uma coisa simples, né? Um tubinho de sangue, mas o que a gente tem aqui dentro é um verdadeiro universo de informações. Cada célula, cada elemento ali conta um pedacinho da história de um paciente. E o nosso trabalho é justamente aprender a interpretar o que elas estão tentando nos dizer. Vamos lá, começando pelo básico do básico. Afinal, o que é um hemograma completo? A melhor forma de pensar nele é como se fosse o primeiro grande censo de todas as células que estão circulando no nosso sangue. E por que ele é tão, mas tão solicitado? Porque ele é a nossa primeira linha de investigação. Sempre que existe uma suspeita, qualquer coisinha errada com as células vermelhas, brancas ou com as plaquetas, o hemograma é a ferramenta que vai nos dar aquele primeiro panorama geral. Agora sim, vamos para a nossa primeira grande análise, a série vermelha. Eu gosto de pensar nela como a equipe do oxigênio, porque, vamos ser sinceros, sem essa turma trabalhando, nosso corpo simplesmente pararia de funcionar. Então, conheçam os eritrócitos, que a gente também chama de hemácias. Elas são de longe as células mais numerosas no sangue. Para facilitar, imagine que elas são milhões e milhões de pequenos caminhões de entrega e a única missão deles é levar a carga mais valiosa do corpo para todo lugar. Tá, mas por que a gente conta esses caminhões? Sozinha, a contagem não diz tudo, sabe? Ela é uma peça de um quebra-cabeça. O número mais baixo pode levantar a bandeira da anemia. Agora, se o número está lá no alto, pode ser um sinal de desidratação ou até de umas condições mais complexas, tipo a policitemia vera. Certo, se os eritrócitos são os caminhões, a hemoglobina é a carga. E que carga, hein? É a proteína que, de fato, agarra o oxigênio lá nos pulmões e faz a entrega dele em cada tecido, cada cantinho do nosso corpo. E por que a gente dá tanta bola para ela? Porque a quantidade de hemoglobina é o indicador mais direto que a gente tem da capacidade do sangue de levar oxigênio. Na prática, é quase sempre o primeiro valor que se olha para pensar em anemia. Agora presta atenção nesse número. Um valor de hemoglobina abaixo de 6,0 é o que a gente chama de valor crítico. Isso acende todas as luzes vermelhas de alerta no laboratório. E o que esse valor crítico significa, na real? Significa exatamente isso aqui. O corpo inteiro está sofrendo, está faltando oxigênio, é uma situação de emergência que precisa de uma ação imediata. O próximo da lista é o hematócrito. Pensa assim, se a contagem de eritrócitos diz quantos caminhões a gente tem, o hematócrito nos diz qual o espaço que eles estão ocupando na estrada do sangue. É uma medida de volume, que a gente vê em porcentagem. Na prática, o hematócrito geralmente anda de mãos dadas com os valores da hemoglobina. Ele é super útil para ajudar a tomar decisões importantes, tipo a necessidade de uma transfusão de sangue, e também é um ótimo indicador para a gente saber como está a hidratação da pessoa. Beleza, a gente já contou as células, já mediu a carga, agora vamos fazer um verdadeiro raio-x delas. São os índices hematimétricos que vão nos dar os detalhes. Qual o tamanho dessas células, e o peso, e a concentração de hemoglobina dentro delas. O primeiro índice é o VCM, ou volume corpuscular médio. O nome já diz tudo, ele mede o tamanho médio das hemácias. Elas são pequenas, grandes ou estão num tamanho normal. Essa informação é simplesmente crucial. E é aqui que a coisa fica bem legal. O VCM nos ajuda a classificar as anemias. Pensa só, um VCM baixo com células pequenininhas, as microcíticas, já faz a gente pensar na hora em falta de ferro. Agora, o contrário. Um VCM alto com aquelas células grandonas, as macrocíticas, já muda o nosso foco para uma possível falta de vitamina B12 ou de ácido fólico. O próximo é o HCM, a hemoglobina corpuscular média. Se o VCM é o tamanho do caminhão, o HCM é o peso da carga que está dentro de cada um deles. Ele nos diz, na média, quanta hemoglobina tem em cada hemácia. E para fechar essa parte, temos o CHCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média. Esse aqui não mede o peso, e sim a concentração. Ele tem a ver com a cor da hemácia. Uma concentração baixa, que a gente chama de hipocromia, quer dizer que as células estão mais pálidas, com menos cor. Esse resumo aqui é perfeito. VCM é o tamanho, HCM é o peso da carga em cada célula e CHCM é a concentração dessa carga. Juntos, esses três pintam um quadro muito, mas muito detalhado da qualidade das nossas células vermelhas, e isso guia o diagnóstico de uma forma bem mais precisa. Ok, oxigênio, tudo checado. Agora, vamos mudar de assunto e analisar o exército do nosso corpo, a série branca. São eles os responsáveis pelo nosso sistema de defesa.
Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são os soldados do nosso sistema imunológico, e cada tipo de soldado tem uma função. Tem os neutrófilos, que são a linha de frente contra bactérias, os linfócitos, que são os especialistas em vírus, enfim, juntos eles formam uma barreira de proteção contra qualquer invasor. Então, a investigação é a seguinte: a contagem total de leucócitos nos diz se o exército foi chamado para a batalha, mas é a contagem diferencial que nos diz qual batalhão está lutando. Por exemplo, um montão de neutrófilos aumentados. Isso cheira a infecção bacteriana. Agora, se são os linfócitos que estão em alta, a suspeita já vira para uma infecção por vírus. É analisando essas populações que a gente identifica desde infecções simples até problemas bem mais sérios. Ufa! Bastante coisa, né? Mas agora vamos juntar tudo num resumo bem prático, um guia direto para fazer a leitura essencial de qualquer hemograma que aparecer pela frente. A lógica é simples e funciona assim. Primeiro passo, avaliar o transporte de oxigênio. A gente olha o quê? Eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Segundo passo, investigar a qualidade dessas hemácias. É aí que entram VCM, HCM e CHCM para a gente entender o tipo de problema. E terceiro passo, checar como anda o sistema de defesa, analisando os leucócitos. Com esses 3 passos, a leitura do hemograma fica muito mais clara e objetiva.